Olá, turma. Aqui professor Jaime Freiberger, topografia e elementos de geodésia. Bom, nós vimos que o GNSS é o próprio GPS, né? Na verdade, é o conjunto de sistemas de posicionamento por satélites artificiais que estão ativos e em funcionamento. Por exemplo, o sistema norte-americano, Navistar GPS, né? O sistema russo GLONASS também, o sistema europeu, o Galileu, e a China também, né, desenvolveu um sistema similar que é o Beidou. Bom, e vimos o modelo matemático que fundamenta o posicionamento por satélites artificiais, né? Agora vamos olhar quais são os observáveis que esses sistemas usam para o cálculo da distância satélite-receptor e os erros que influenciam o cálculo dessas distâncias, tá? E, por consequência, a influência também na acurácia das coordenadas dos pontos, né? Bom, na ilustração temos um ponto P qualquer na superfície da Terra e neste ponto é instalada uma antena, né, a antena de um receptor GPS, sendo que as coordenadas x, y, z deste ponto são as nossas incógnitas. E elas estão referenciadas em um dado sistema de referência, no caso, o WGS84, que é o referencial do Navistar GPS. Tá? Vamos considerar aqui um satélite 1, um S1. Ele está em órbita e a cada instante de tempo, este satélite vai nos informar as suas coordenadas x1, y1 e z1 no sistema WGS84. Tá? Mas como que essa informação chega até nós? Bom, quando ligamos o receptor, imediatamente ele começa a receber sinais de satélites, ou seja, ele sintoniza as frequências desses satélites, né, que no caso dos satélites GPS, Navistar GPS, os satélites americanos, né, eles transmitem sinais para a Terra em basicamente duas frequências de rádio da banda L, que são a L1 e a L2. Bom, os satélites lançados a partir de maio de 2010 começaram a transmitir uma terceira frequência, chamada L5, que é um sinal não militar, ou seja, foi idealizado para uso exclusivo da comunidade civil, né? Então, o objetivo principal, né, de se emitir sinais na faixa de frequência de rádio é transmitir informações. E é isso que os satélites fazem quando emitem essas ondas. Na frequência L1 é modulado um código chamado CA, né, que é do inglês Clear Acquisition, ou aquisição livre. É um código civil aberto a qualquer usuário, e é esse o código, aquele que acabamos de ver, né, que é usado para calcular as distâncias satélite-receptor. A gente viu na aula anterior. Quando o GPS foi liberado, né, para uso civil, e os americanos liberaram o código CA, mesmo assim, eles continuaram controlando a informação de tempo desse código, né, que era gerado, então, um erro muito grande na disposição desses dados, né, principalmente nos osciladores, nos relógios. Então, isso gerava um erro muito grande na navegação, tá? Coisa de 200 metros, mais ou menos. Então, era quase impossível obter uma navegação confiável. Tá? É a chamada disponibilidade seletiva. Então, esse erro dificultava a navegação né, com uma certa acurácia, principalmente dentro das cidades, mas já era permitido que qualquer pessoa tivesse acesso ao GPS. Tá? E em maio de 2000, esse erro foi desligado. E foi quando a acurácia do GPS melhorou bastante, porque se antes o erro planimétrico era de 150, 200 metros, né, agora passava a ser de 15 metros, 15, 10 metros ou melhor que isso. Tá?
Bom, junto com o código CA, é modulado um outro código chamado P, né, que significa preciso ou protegido. Ele é criptografado e é acesso exclusivo dos americanos, tá? Da Força de Segurança dos Estados Unidos. E hoje em dia, qualquer aplicativo de celular pode localizar para a gente o endereço, né, as coordenadas, com um erro de poucos metros, ou seja, a navegação ficou muito melhor. Mas por quê? Né? Quais são as razões? Bom, uma delas é que já existem mais sinais sendo transmitidos, por exemplo, o código L2C, que é um código modulado na portadora L2, já é transmitido desde 2005, é um sinal mais forte que o código CA, tá? E por isso que já é possível usarmos o GPS embaixo da vegetação, por exemplo, tá? Embaixo de árvores, né? Porque é um sinal que que contorna melhor os obstáculos até chegar no receptor. Né? Também ele chega melhor em ambientes cobertos, por exemplo, dentro de casa. Então, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos já fala em lucros perto de 6 bilhões de dólares até 2030 por conta desse sinal, tá? Porque o objetivo é mesmo comercial. Tá? Agora, com os celulares, né, que a gente tem a localização dentro dos ambientes, então essa fatia de mercado, né, foi ampliada bastante por conta desse novo potencial do GPS. Tá? Bom, e o código L1C, modulado na portadora L1, né, que a partir de 2018, né, que ele já vem sendo implementado nos novos satélites, ele foi projetado para que os satélites do GNSS, ou seja, das outras constelações, possam funcionar juntos. Então, eles serão interoperáveis. Eles precisam de um sinal em comum. Por exemplo, o Galileu europeu, né, o sistema dos europeus, o sistema japonês também, o sistema chinês, o Bidu, eles adotaram esse sinal aqui para essa nova função. Né? E as mensagens de navegação, que são moduladas na portadora L1 e que contém as informações dos satélites, por exemplo, a carga das baterias, a informação de tempo dos relógios, né? O estado de saúde dos satélites. E uma das principais informações que são as coordenadas instantâneas do satélite. Tá? Ou seja, as coordenadas x, y, z do satélite na órbita, né? No sistema de referência do Navistar GPS, no caso. Então, essas mensagens de navegação, turma, elas já são enviadas, né, desde o início da concepção do sistema. Tá? Eram junto com o código CA, né, então as mensagens de navegação, elas sempre existiram para que nós aqui pudéssemos ter acesso a essas coordenadas do satélite. Tá? Então é daí que nós sabemos de onde vêm as coordenadas, vem das mensagens de navegação. Tá? Então, resumindo, são 4 sinais civis, tá, que o GPS americano transmite, envia para nós aqui na Terra, né? Começando pelo primeiro, que é o código CA, na portadora L1, o sinal L2C, na portadora L2, a onda portadora L5, que é a própria frequência L5, e o quarto sinal civil, que é o código L1C, na portadora L1. O sistema russo trabalha nessa mesma frequência, né, perdão, nessa mesma faixa de frequências, tá? Mas obviamente que tem muitas diferenças. Né? E uma delas é que enquanto os satélites americanos trabalham com essas frequências para todos os satélites, no GLONASS, cada satélite da constelação tem uma frequência exclusiva. Tá? Essa é uma das principais diferenças.
Bom, e essa é a equação da distância calculada eletronicamente entre o satélite e o receptor, tá? Em que a observável é o código, né, a fase do código, e vale aquele princípio da física quando multiplicamos a constante da luz pelo tempo de deslocamento, que é a diferença entre o instante em que o sinal foi recebido no receptor pelo instante em que o sinal foi transmitido do satélite. Tá? O resultado disso é um vetor, né, que é o raio de cada uma daquelas circunferências. Esse é o resultado geométrico, que seria o resultado ideal. Tá? Mas esse processo está sujeito a vários tipos de erros. Por exemplo, o sinal sofre refração quando atravessa a atmosfera, né, nas camadas da troposfera e ionosfera, que são essas parcelas de erro, tá? Troposfera e ionosfera. Entre outros erros, né, por exemplo, né, o não sincronismo dos relógios dos satélites com o sistema de tempo do GPS, tá? E demais erros que surgem por causas aleatórias. Então, essa distância satélite-receptor, na verdade, vai ser uma distância estimada, né? Porque esses termos eles são calculados no processamento usando modelos matemáticos, tá? Modelos que são, na verdade, aproximações, tá? Nem sempre são modelos exatos. E como são várias incógnitas, dependendo desses modelos, essa equação não vai ser resolvida totalmente. Tá? Ou seja, muitos desses parâmetros vão ser estimados. E o que acontece é que esses erros se acumulam na equação, né? E essa igualdade aqui não vai fechar. Por isso que a literatura chama essa distância, né, de pseudodistância, que é a distância receptor-satélite. Tá? Então, todos esses erros, pessoal, eles podem ser modelados, eles podem ser calculados, determinados, para que haja, né, uma minimização, pelo menos o que se pretende é a eliminação desses erros, mas o que se faz idealmente, tá, na prática, é a minimização desses erros. Bom, outro observável GPS é a fase da onda portadora, né, que é uma outra forma de se calcular a distância satélite-receptor. Tá? Então, as frequências de rádio são ondas eletromagnéticas e nelas são modulados códigos, sinais e outros tipos de informações. E por isso que vocês vão encontrar na literatura o termo onda portadora, entre aspas, né? Porque ela carrega informações. Por exemplo, quando a gente fala pelo rádio, né, e a voz é transmitida, ou seja, a voz é carregada, entre aspas, tá? Nesse caso é a onda portadora que vai transportar essas informações. A gente sabe que a onda portadora é um sinal senoidal, né? E é definida por três variáveis: a amplitude, a frequência e a fase. A amplitude é a medida da altura da onda, né, quando a tensão é positiva ou negativa. Ou seja, a amplitude do sinal é a diferença da tensão para o degrau entre 0 e 1, né, ou 0 e menos 1. Tá? Então, inicia na tensão 0, a onda cresce, atinge a amplitude, né, decresce, se anula e atinge a amplitude negativa e volta a crescer, até se anular novamente e assim segue o ciclo. Tá? Segue um novo ciclo. Então, essa sequência é o que chamamos de ciclo. E cada ciclo corresponde a um comprimento de onda, que é
esse lambda. Tá? Então, repare que as ondas portadoras L1 e L2 são ondas curtas. Tá? Por exemplo, a L1 tem 19 centímetros de comprimento. Tá? É uma onda pequena, tá? Curta no sentido de ondas pequenas. Tá? Então, se a gente multiplicar o comprimento de onda pela quantidade de vezes que ela se repete ou se repetiu no intervalo, num determinado intervalo de tempo, né, que é o número de ciclos, o resultado vai ser a distância que essa onda percorreu. E essa é a estratégia de medição de pseudodistâncias usando a portadora. Tá? Mas, na realidade, quando o satélite emite o sinal, e a onda portadora ela é transmitida em direção à Terra, né, ela vai ter desenvolvido os ciclos, né, e quando chegar na antena do receptor, do nosso receptor aqui na Terra, o que ele vai conseguir identificar apenas é a chamada fase, né, que é uma parte não inteira da onda que chegou na antena. A estratégia é diferente da medição com código, tá? Porque aqui não tem como gerar aquela réplica da onda no receptor, assim como é feito com a medição com código, né? Então, o que o algoritmo faz? Como não dá para saber quantos ciclos existem nesse trajeto inicial, tá, do sinal, então, imediatamente, quando o receptor é ligado, então o algoritmo começa a monitorar a quantidade de ciclos inteiros de onda que são recebidos durante um certo tempo, tá? Desde que ele foi ligado. Então, conforme o satélite se movimenta na órbita, essa parte da distância vai ser possível de calcular, tá? Porque o receptor monitora. Ele iniciou o monitoramento a partir do início que ele foi ligado, né? A parte desconhecida, que está lá para cima, né, é a chamada ambiguidade. E esse é o termo N. Tá? É o número de vezes que a onda se repetiu, tá? Multiplicado pelo comprimento da onda, né? Então temos a distância. Então, por isso que o RTK, para quem já teve experiência ou já trabalha com isso, né? Quando ligamos o receptor GNSS lá e vamos operar pela técnica RTK, a gente precisa aguardar alguns minutos, né, perdão, alguns segundos, às vezes minutos, depende da situação geométrica da constelação dos satélites, tá? Mas no mínimo 15 ou 20 segundos para começar a medir as coordenadas. Tá? É por isso que a gente tem que esperar esse tempo, para esse deslocamento dos satélites. Tá? Então, esse processo, quando é feito no campo, a gente diz que é um levantamento em tempo real. Por isso que o nome da técnica, né? RTK. Real Time Kinematic, ou cinemático em tempo real, em português. Tá? E todo esse processamento ele pode ser feito posteriormente também, quando o trabalho já foi concluído e os dados foram gravados na memória do receptor, que depois são descarregados em um computador ou notebook, né? E é feito daí o chamado pós-processamento dos dados. Tá? Bom, vamos ver esse procedimento mais para frente. Mas a linha de cálculo da pseudodistância é a mesma do código, onde temos uma distância geométrica, tá, que é calculada através das propriedades da onda portadora, né? As parcelas provenientes de erros, né, os atmosféricos, a troposfera e a ionosfera, erros de relógio, tá? E a ambiguidade GPS, que está aqui, tá? Que é o número de ciclos inteiros, né, que não foram determinados inicialmente. Tá? E vamos falar sobre as fontes de erros que afetam a acurácia do posicionamento GPS. Bom, nós vimos que
quando o receptor nos mostra as coordenadas latitude, longitude e altitude de um ponto no referencial geodésico, na verdade, as coordenadas que de fato são calculadas pelo GPS, né, são coordenadas cartesianas x, y e z, né, no sistema geodésico em questão, no caso, o WGS 84. E depois elas são convertidas, né, por transformação em coordenadas elipsóidicas, φ, lambda e h. Esse assunto a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então, quando ligamos o receptor e as coordenadas começam a aparecer na tela do aparelho, na interface do aparelho, o resultado que vem para nós, na verdade, é um rascunho das coordenadas. Tá? São, de fato, as coordenadas do ponto, mas coordenadas com erros. Né? Ou seja, as coordenadas x, y e z foram calculadas naquele princípio que já vimos, né? Que passa pelo cálculo das pseudodistâncias, né? E que é a base para a resolução de um sistema de pelo menos 4 equações. Mas as equações contêm aquelas parcelas de erros que a gente viu, né? Então, podem estar relacionadas com os satélites, tá? Por exemplo, não sincronismo dos relógios, dos satélites com o tempo GPS, erros de órbitas e a influência da geometria dos satélites envolvidos no cálculo das coordenadas. Tá? Podem estar relacionadas também com a propagação do sinal. Né? Quando a gente fala em propagação, falamos quando o sinal atravessa a atmosfera, né? Então acontecem aí os fenômenos de refração do sinal, tá? Na ionosfera e troposfera, que são as camadas principais da atmosfera. Podem estar relacionados também com o erro com a estação, erros na estação, tá? Que são ruídos, centro de fase, por exemplo, né? E o multicaminho dos sinais, tá? Centro de fase da antena, perda de ciclos e multicaminho dos sinais. Bom, pessoal, as coordenadas que o receptor nos dá, elas podem estar erradas, né? E certamente vão estar com problema, porque cada uma dessas influências vai agir de uma forma diferente nas coordenadas, né? No cálculo das pseudodistâncias. Então, a gente precisa encontrar uma forma de minimizar, né, ou eliminar essas influências e esses artifícios de cálculo, né, podem ser dados por modelos, né, modelos que são algoritmos, por exemplo, né, ou medições que são dadas através de técnicas de levantamento que a gente vai executar no campo, tá? A fim de minimizar esses problemas causados por essas fontes de erros. Tá? A próxima fonte de erro no posicionamento GPS é o erro de órbitas, tá? Que surge a partir da diferença entre as efemérides preditas, tá? Que são as transmitidas, as que estão disponíveis para nós usuários, e a órbita atual. Tá? O que isso significa? Que o satélite, quando manda para a gente as coordenadas dele nas mensagens de navegação, tá? As coordenadas instantâneas, essas coordenadas se referem à posição x, y e z do satélite num dado instante. Tá? Então ele manda as coordenadas do local onde ele está, por exemplo aqui, mas na realidade ele está deslocado da órbita. Então a posição do satélite na órbita é a chamada efeméride. Tá? Então, se essas efemérides forem instantâneas, ou seja, sem nenhuma correção, o que vai acontecer é a propagação desse erro para as coordenadas do ponto aqui onde estamos. Tá? É mais ou menos assim que acontece, ou é uma forma da gente interpretar o erro de órbitas. Tá? Ou também chamado erro de efemérides. Bom, a disposição dos satélites nas órbitas, né, também é um importante fator aí, né, para a acurácia do posicionamento.
Tá? Essa geometria tem a ver com o espaçamento entre os satélites, tá? No momento em que o nosso receptor está sintonizado com eles. Então, vamos tomar como exemplo aqui um agrupamento de 4 satélites. Então, temos duas situações, né? Na primeira, os satélites estão bem próximos uns aos outros. E nessa segunda situação, eles estão relativamente mais afastados entre si, né? Bom, qual situação resulta no melhor resultado de coordenadas do meu ponto aqui, onde meu receptor está? Então, a gente vai imaginar a situação real no espaço tridimensional, tá? Em que a posição de cada satélite será o vértice da base de um prisma, né? Que ele está de ponta cabeça. E o receptor está na altura desse prisma, aqui embaixo. Tá? Bom, da mesma forma, vamos fazer para a segunda situação, né? Vocês repararam que estes prismas formaram um volume. Tá? Então, existe um índice chamado PDOP, que em inglês significa diluição da precisão do posicionamento, que indica se a geometria dos satélites vai resultar numa boa acurácia do posicionamento. O valor do PDOP pode ser interpretado como o inverso do volume desse prisma formado em cada uma das situações, né? Então, aquela situação em que o volume do prisma é maior vai resultar no menor valor de PDOP. Tá? E esta será a melhor situação. Ou seja, quanto menor o valor do PDOP, né, quanto mais próximo a zero, vamos dizer assim, melhor será o posicionamento. Tá? O que acontecia alguns anos atrás, posso dizer 10 anos atrás ou mais, né, é que a gente trabalhava, né, apenas com a constelação GPS, do GPS americano. O GLONASS não estava disponível, né, nem os outros sistemas, então a disponibilidade de satélites era bem menor. Além de que os receptores da época tinham poucos canais, né, os primeiros receptores eram de 6 canais, né, lá no final dos anos 1980 e começo de 90. Ou seja, um receptor de 6 canais ele pode receber até no máximo 6 satélites. Então, esse fator era importante, porque dependendo do horário que se estava fazendo o levantamento, a quantidade de satélites disponíveis era pequena, né? E a geometria não ficava boa o suficiente para gerar uma boa solução. Então, tinha programas ou aplicativos de computador que gerava para a gente um almanaque de órbitas. E ali se fazia uma previsão dos melhores horários para se trabalhar, né? Hoje em dia, a questão do PDOP não é mais um problema, gente, porque os receptores evoluíram bastante, né? E a disponibilidade de satélites aumentou também bastante, né? Com a expansão dos sistemas GNSS. Tá? Bom, a próxima fonte de erro é a propagação do sinal eletromagnético na atmosfera, né? E vamos começar pela camada mais superior da atmosfera, que é a ionosfera. Ela inicia a 50 km de altura daqui, tá? E vai até cerca de 1000 km. Bom, de acordo com a literatura, turma, de acordo com a bibliografia, né, vocês vão encontrar valores diferentes. Tá? Mas, via de regra, a gente tem essa configuração. O sinal, quando sai do satélite e atravessa a ionosfera, ele sofre refração, né, que provoca o chamado atraso ionosférico. E esse atraso está ligado com a atividade solar. Tá? Então, existe um índice chamado conteúdo total de elétrons, TEC em inglês, que é uma estimativa da quantidade de elétrons presentes na atmosfera por conta dos raios solares que chegam aqui na Terra. Tá? Além disso, a ionosfera atua nas ondas de rádio de acordo com a frequência do sinal.
Então, ondas eletromagnéticas com frequências diferentes terão atrasos diferentes, né? Elas vão apresentar comportamentos distintos. E o atraso também está relacionado com o campo magnético da Terra, tá? Então, basicamente, são essas as influências da ionosfera. Bom, ainda sobre a ionosfera, é importante a gente saber que, conforme o período em que estamos no ciclo de atividade solar, podem acontecer picos de máxima intensidade, né, porque há anos em que o Sol tem atividades mais intensas, e o fenômeno chamado cintilação ionosférica vai causar as maiores variações nas ondas eletromagnéticas, em especial aquelas transmitidas pelos sinais dos satélites GNSS, né? Então, esse mapa ilustra onde ocorrem as maiores intensidades, mostrando que nessa faixa do Equador e nas regiões polares são as regiões mais afetadas, né? Lembrando que o efeito é potencializado quando chega perto do pôr do sol e vai até meia-noite. Tá? Bom, é um fenômeno que pode causar perdas de ciclos, né? Imagina um receptor que está sintonizando o sinal de satélites e de repente perde a referência da fase da onda portadora, né? Simplesmente cai o ciclo, né? Porque ocorre uma alteração de fase ou de amplitude de onda por causa da cintilação ionosférica. Então, a cintilação pode causar erros na pseudodistância de até 100 metros, né? Lembrando que pseudodistância é a distância entre o satélite e o receptor, né? Bom, e as correções que podem ser feitas a nível de processamento das observáveis, que são as combinações lineares entre as portadoras L1 e L2, que geram novas observáveis, as chamadas L0 ou L3. Então, essas novas observáveis, né, com elas a gente vai conseguir eliminar ou minimizar esses efeitos no processamento. Daqui vem a razão dos satélites transmitirem mais do que uma frequência, né? Vocês já devem ter percebido ou ouvido falar nos receptores de dupla frequência, né, que além da portadora L1, recebe também a portadora L2. São os chamados receptores de dupla frequência. Tá? Por isso que eles são mais caros, porque a gente chega a resultados de coordenadas mais precisos. Tá? Bom, se o receptor sintoniza apenas a portadora L1, ele é chamado simplesmente de receptor L1, tá? Ou monofrequencial. Era o chamado também receptor topográfico, né? Nesse caso, como ele não tem a segunda frequência, o processamento das coordenadas vai precisar de um modelo ionosférico, por exemplo, o modelo de Klobuchar, né, que é transmitido pelos próprios satélites nas mensagens de navegação. Tá? Então, para que serve esse modelo? Para reduzir o efeito ionosférico, né? E a eficiência pode ser de até 50% nessa região de atividade intensa da ionosfera. Tá? Bom, a camada mais próxima da superfície da Terra é a troposfera, né, considerada com altura de até 50 quilômetros a partir da superfície. O comportamento do sinal do satélite quando atravessa a troposfera é diferente do comportamento quando atravessa a ionosfera, porque o atraso do sinal independe da frequência do sinal aqui na troposfera, tá? Ao contrário do que acontece nas camadas superiores, né? E vai depender mais de efeitos climáticos, por exemplo, a distribuição do vapor d'água na atmosfera. Tá? Uma observação importante é que quando o sinal atravessa a ionosfera e chega na troposfera, o atraso do sinal vai ser maior quanto mais baixo o satélite estiver, né? Para exemplificar o que acontece, vamos considerar aqui duas situações. Tá? Quando o satélite está mais alto, ou seja, próximo ao zênite, né? E outra situação quando ele está numa elevação mais baixa, mais próxima ao horizonte.
E aqui está o limite da troposfera. Tá? Então, quando o satélite está próximo ao horizonte, o sinal que ele vai transmitir vai atravessar uma distância maior, né? Ele vai atravessar uma distância relativamente maior do que quando ele está no zênite. E esses erros de atraso podem causar diferenças de até 20 metros na pseudodistância. Tá? Esse ângulo em relação ao horizonte, vou colocar aqui, ó, tá? É o chamado ângulo de elevação do satélite. E por isso que a gente costuma considerar apenas os dados acima de 10 graus de elevação. Normalmente, tá? Normalmente a gente considera 10 graus. Então, os satélites que estiverem abaixo deste corte serão desconsiderados no processamento, tá? Por conta dessa influência. Bom, a próxima fonte de erro é o multicaminho. Alguns autores chamam de multicaminhamento, né? É quando o sinal do satélite, ao invés de cumprir o caminho direto, né, entre satélite e receptor, né, entre a antena do satélite e a antena do receptor, ele chega na antena por reflexão. Tá? Então, normalmente, o sinal reflete em superfícies como telhados metálicos, outdoors, né, pavimentos, por exemplo, asfalto, ou a superfície da água também, tá? Que também tem um potencial de reflexão. E acontece muito nos levantamentos próximos a edifícios altos, tá? Porque a cobertura de satélites fica mais restrita e a possibilidade do sinal refletir nos prédios é maior. Tá? O multicaminho causa erros significativos no posicionamento do GPS, pelo menos antigamente, né, quando os programas de processamento ainda não tinham os algoritmos que detectam esses problemas. Tá? Mesmo assim, é sempre bom a gente evitar levantamentos próximo a reservatórios d'água e grandes construções. Tá? Bom, turma, então aqui algumas técnicas para minimização do efeito de multicaminho, né? Começando pelas observações contínuas, que podem ser de alguns minutos a algumas horas de observação no mesmo ponto, que a gente chama de posicionamento estático, né? Chama o método estático, por exemplo, né? Quando a gente precisa determinar as coordenadas geodésicas de um ponto. E essa determinação tem que ser feita com alta precisão. Então, a gente vai ver esse método depois. A antena vai ser instalada então sobre um ponto e o receptor vai ser ligado. Vai sintonizar os satélites, começar a gravar as informações que chegam na antena, né? E depois essa informação é pós-processada. Tá? Outra técnica é observar o local de rastreio. Tá? Como eu falei, a gente vai procurar evitar medições em locais onde possam ocorrer reflexão de sinais. Tá? Outra técnica, utilizar antenas com plano de fundo, que é uma espécie de prato que protege o elemento receptor. Né? Então, esse prato vai proteger o elemento receptor dos sinais que vão refletir no chão. E outras técnicas mais apuradas que fogem um pouco do nosso âmbito profissional, na engenharia, tá? Porque são atividades específicas da geodésia celeste, por exemplo, a calibração de estações para a detecção do multicaminho. Tá? Bom, então por enquanto é isso sobre multicaminho. E aqui as principais fontes de erro no posicionamento GPS. Tá? É um resumo das influências, né? O valor estimado dos erros na determinação do posicionamento, de acordo com as fontes de erro. Então, órbitas e não sincronismo dos relógios causam erros da ordem de 1 a 2 metros com relação aos satélites. Tá? A contribuição do atraso ionosférico
é o mais significativo de todos, né, de 5 a 10 metros. O multicaminho, quando ocorre, também na ordem de 1 a 2 metros. Demais ruídos e o erro do centro de fase da antena do receptor, na ordem de milímetros a centímetros, né? São pouco significativos, mas elas existem. Então, essas serão as influências no posicionamento GPS, considerando que você está com o receptor isolado, rastreando as a observável código de no mínimo 4 satélites, para a determinação das coordenadas de um ponto geodésico, tá? Que é o chamado método absoluto. Por exemplo, usando o telefone celular, né? Ou um receptor GPS qualquer. Tá? E outras influências no sinal GNSS que a gente precisa observar. Né? Por exemplo, interferências causadas por estações de rádio e radares. Tá? Caso você esteja trabalhando com receptores e perceber, né, um comportamento meio estranho do aparelho, ou mesmo lá no processamento, algum resultado que não é esperado, então possivelmente houve algum bloqueio de sinal ou interferência eletromagnética que foi causada por alguma fonte de energia. Né? Bom, a vegetação sempre foi uma dificuldade, né, uma barreira para o sinal de satélite. Ela pode o sinal pode até atravessar as folhas das árvores, mas isso implica numa atenuação do sinal, que é a mesma coisa que dizer que o sinal enfraquece. Tá? Bem, ocorre queda de ciclos, né? E tudo isso prejudica o processamento dos dados. Por isso que trabalhar com receptores GNSS em parques, né, áreas de preservação ambiental com vegetação muito alta, tudo isso complica o nosso trabalho, tá? Complica o levantamento. Bom, pessoal, então era esse o nosso conteúdo até o momento, tá? Com relação a fontes de erros no posicionamento GPS. Quando eu falo GPS, a gente se refere ao GNSS, tá? Então é isso.